Olá pessoal, bom dia. Vamos começar o nosso treinamento diário de vendas. Meu nome é Silvio Toni, tenho 30 anos de vendas em plano de assistência médica, comecei na Mil, cresci bastante naquela empresa, conheci muito sobre esse setor, me apaixonei por ele e em 2003 comecei a Casa do Corretor, que hoje é uma das maiores corretoras do país. Tem outras também, mas a nossa está entre elas e é uma corretora de grande sucesso. E compartilhar com você o nosso dia a dia, a nossa vida, a nossa experiência tem sido um grande aprendizado, por isso muito obrigado mesmo. E hoje nós vamos falar, dentro desse tema principal, que são as dificuldades, nós vamos falar sobre um problema chamado ansiedade. A ansiedade, ela é normal, tá ok, gente? Ela é normal. A gente não precisa tomar remédio, a não ser que seja já uma doença, tá bom? Mas a ansiedade, ela faz parte da vida da gente. O X da questão é como nós vamos lidar com essa ansiedade. E por que que no começo nós temos uma ansiedade que muitas vezes se transforma em algo ruim? Como o nome já diz, é o começo. No começo você olha para frente e fala assim, peraí, eu tenho uma grande caminhada para seguir. A hora que terminar o meu treinamento, eu vou fazer uma caminhada e quando começar a caminhada, se eu já pensar assim, olha, eu não vejo a hora que termina essa caminhada, ela vai se tornar uma caminhada opressora. Opressora. Isso não é bom. O que é legal? Eu começar a caminhada fazendo o alongamento, começar a caminhada andando lá o meu primeiro quilômetro, andando lá o meu segundo quilômetro, e assim por diante, até o final da minha caminhada. E quando terminar a minha caminhada, eu vou estar num outro momento. Qual momento? O momento que essa roupa aqui vai estar suada. Então eu vou fazer o meu banho, vou tomar o meu café, e quando for 8, 8 e pouquinho, 8 e meia no máximo, começo o meu trabalho, como todo mundo. Então, esse momento, ele não é um momento que eu deveria vivê-lo de uma maneira negativa, vivê-lo de uma maneira, não vejo a hora que acaba. Eu também vou dar um outro exemplo. No texto de sugestão do título, eu falei, imagine a leitura de um livro de 3.000 páginas. Esse livro aqui não tem 3.000 páginas, ele tem 430 páginas, tá ok? É um livro de 430 páginas, mas olha, são páginas grandes, com letras pequenas, então é um livro extenso, mas é um livro que demorou anos para ser escrito, é um livro que é um resumo de uma grande pesquisa do sistema de saúde americano e como aquilo pode ser aplicado no Brasil, que, aliás, é o que está sendo feito pela própria Mil e por algumas outras empresas também. Então, estudando esse livro, compreendendo esse livro, você pode ter certeza que lá na Universidade CDC, eu vou estar transmitindo um conteúdo muito mais útil, mas é um livro que demora para ser lido. E o legal não é ler o livro, mas é compreender o que tem no livro. E no começo da caminhada, nós temos alguns passos que precisam ser dados. Precisam ser dados, não tem como pular etapas. Um dos passos é o aprendizado, não só de manutenção, não só de atualização, mas aprendizado mesmo. Às vezes, o corretor fala assim, puxa, mas são tantos planos de saúde que tem para serem vendidos, e se o cliente me perguntar de um plano que eu ainda não conheço, pode ter certeza que isso vai acontecer. Então, é importante compilar
e colocar numa sequência adequada. Você pode combinar essa sequência com o gerente da empresa onde você trabalha, ou se lá você não tem uma liderança comercial, pode mandar para mim a sua orientação, o seu pedido, que eu tento te ajudar. Se for algo mais extenso, aí eu posso até te indicar algum gerente, mas uma dica, uma orientação eu mesmo dou e você continua lá onde você está, beleza? Então, essa forma de compor o aprendizado, ela é muito importante. Nós precisamos viver esse momento. Então, se nós, por exemplo, falamos assim, olha, eu tenho que estudar um contrato, estudar as regras da Amil, por exemplo, como nós estamos fazendo na ação Amil Tropical. A ação Amil Tropical, ela é um verdadeiro aprendizado, uma verdadeira imersão do processo de vendas Amil. Quem está participando desse processo está aprendendo como nunca o que realmente é vender os planos de saúde dessa empresa. Duvido que tenha, até na própria Amil, uma forma mais didática de ensinar tudo o que é a Amil hoje. Então, é um processo que demora semanas para ser absorvido. Mas quem está absorvendo começa a ter o ganho não quando termina o curso, não quando termina o processo, mas a cada passo dado. Ontem mesmo eu conversei com uma pessoa que está caminhando e aí ela falou para mim que encaminhou 50 prospecções seguindo a orientação que eu dei, mandou 12 cotações e tem 3 negociações de uma localidade. E aí eu peguei e já ajustei com ela. Eu falei, olha, a minha orientação é que você deve fazer 100 prospecções por dia, a cada passo. É um processo que tem que ser vivido. E nessa proporção, você teria 6 negociações em andamento pelo primeiro dia de trabalho. Ela até comentou, olha, foi legal porque eu segui as orientações, eu consegui falar com as pessoas, foi muito boa a forma como você conduziu o processo e eu simplesmente obedeci. Então, o que ela fez? Ela se entregou para aquele momento, ela se entregou para aquela experiência de imersão na Amil, e aí com isso o resultado veio. Porém, ela parou. Por que ela parou? Parou por quê? Por que parou? É a pergunta que não quer calar. Mas essa pergunta, ela quase sempre é encontrada a resposta na ansiedade. Por quê? Porque eu não posso imaginar... Faltou o cafezinho. Eu não posso imaginar que eu vou fazer um trabalho de 20 minutos e vou arrebentar a boca do balão de vender. Não é assim que funciona. O trabalho de vendas, ele é uma construção onde eu divulgo o meu trabalho, eu apresento a minha pessoa, apresento o meu produto, o cliente reflete sobre isso, e aí eu vou conversando com ele, amadurecendo a ideia e fecho a venda. E depois que eu fecho a venda, eu cuido desse cliente para que ele me indique outros clientes. Então, o processo de vendas, ele é uma construção que precisa ser feita todos os dias. É um caminho a ser seguido. O aprendizado é um caminho a ser seguido. E fazendo dessa maneira é que nós chegamos lá. Então, por exemplo, você fala assim, olha, o meu caminho de hoje é esse trajeto, Se eu não cumpro aquele trajeto, eu faço o caminho? Claro que não. Por isso que eu estou vestido assim hoje, tá, gente? Eu vou lá fazer meu caminho, que eu ganho mais, é bom para eu organizar minha mente, é bom para minha saúde, me torno mais produtivo dentro do horário de trabalho, e aí vai.
Então, eu tenho que fazer o caminho. Eu não tenho que tomar um comprimido e substituir aquele caminho. Até porque é extremamente prazeroso fazer o caminho. Eu lembro muito bem, quando eu estudava, eu adorava ir para a escola. Cada dia, cada aula, cada lição, cada livro, eu gostava daquilo. E, enfim, a escola terminou, tudo tem o seu tempo, mas como foi gostoso. Assim também, quando eu vou fazer a minha caminhada, eu procuro observar a paisagem, observar o meu corpo, a respiração, observar a musculatura, como é que eu estou me desenvolvendo naquele processo. Quando eu estou estudando um material como esse, que é maravilhoso, viu? Se você quiser procurar, eu acho que você acha até em sebo, Repensando a Saúde, de Michael Porter. Foi um grande trabalho que o falecido Edson Bueno, de saudosa memória, abraçou. Então, aqui você encontra a mente de um homem brilhante. A mente de um homem brilhante envolvendo outras pessoas brilhantes, fazendo um trabalho espetacular. E quando eu absorvo esse trabalho, eu fico fera em plano de saúde, porque eu vou falar não da superficialidade do plano de saúde, da imersão. Mas olha, por exemplo, para esse livro ser feito, Dr. Edson, ele era péssimo em inglês. Então ele teve que estudar inglês, porque Michael Porter não fala português, é só inglês. Então, ele teve que mergulhar, depois de velho, no aprendizado de inglês e estudou inglês. Ah, mas ele já era rico. Veja bem, o dinheiro nunca foi e nunca será o maior bem que alguém pode ter. O dinheiro, ele não deveria ser vinculado à riqueza. Dinheiro é uma forma de medir patrimônio. Não tem nada a ver com riqueza mesmo, tá? A riqueza era para ele, naquela circunstância, onde a Mil já era um império, ele entender que o Brasil podia melhorar muito e participou de uma série de estudos nos Estados Unidos, se mudou para os Estados Unidos para poder participar disso, comprou a casa dele lá, viveu lá, entrou de cabeça nisso, estudou muito e contratou os melhores estrategistas para poder compor essa matéria, que é um resumo do que se tornou a Mil. Olha que legal. Então, compreender esse livro é um caminhar, é um andar junto, é um viver o presente, é um curtir cada momento, é olhar esses gráficos, olhar esses textos, olhar as referências, entender como cada parte foi feita. É incrível, gente, é maravilhoso. Só que, no começo, olha só o que acontece. Eu enxergo toda essa perspectiva de futuro, mas quando eu olho ao meu redor, eu vejo um sapato furado, eu vejo uma situação precária, eu vejo uma dificuldade. Isso faz parte. Isso faz parte. Isso não é feio. Isso não é ruim. Alguém fala assim, um dia eu vou comer caviar. No dia que você for comer caviar, você vai perceber que mortadela é mais gostosa que caviar. Verdade, eu pelo menos não gostei quando eu comi caviar, não pretendo comer mais não. Estava bem preparadinho, tudo, mas uma mortadela é mais saborosa, tá? Você compra uma mortadela, uns 100 gramas de mortadela com um pãozinho bem gostoso, você faz um lanche que é uma delícia, põe um pouquinho de orégano com azeite, um tomatinho, fica ótimo. Então, a ansiedade, ela está dentro da gente. Porém, nós precisamos viver o presente. Viver o presente. Dr. Jorge Ferreira da Rocha, um homem sábio,
um homem brilhante. Ele foi o presidente da Mil durante muitos anos. Toda a trajetória de crescimento da Mil foi acompanhada pela presidência do Jorge Ferreira da Rocha, Dr. Jorge Ferreira da Rocha, cardiologista. E ele falava assim que a jornada é muito melhor que a chegada. Agora, se hoje você fala assim, eu quero fazer a minha caminhada, vou fazer os meus 10 quilômetros. Beleza. Eu saio com o tempo para fazer os 10 quilômetros. Eu uso o tempo dos meus 10 quilômetros para fazer os meus 10 quilômetros. Ótimo! Quando terminar aquele tempo, eu fiz os 10 quilômetros. Fiz os 10 quilômetros. Então, não tenha medo, não tenha pressa. Viva o presente intensamente. Eu ganhei uma vez um presente de um amigo, foi um café. Ele falou para mim assim, olha Silvio, isso aqui é a última vez que eu te recebo na minha casa, nessa casa, a próxima vez você vai me visitar nesse outro endereço, porque eu comprei a minha casa e não vou pagar mais aluguel. Eu fiquei muito feliz por ele. E aí fui com a minha esposa visitar esse amigo e chegamos lá, parecia um palácio. A casa dele parecia um palácio. Entenda a descrição que não é pejorativa. Sentei, aquela mesa com aquela toalha bordada, sabe, de tricô. Eu adoro essas coisas, tá? Eu adoro tricô, porcelana, pintura chinesa, sabe? Porcelana Schmidt, eu adoro. Eu acho que fica muito mais gostosa a refeição sendo feita de uma maneira arrumada, sabe? O café com a xicrinha, essas coisas, esse capricho, eu adoro. Então ele me serviu um café delicioso, numa casa limpíssima, que era bem pintada, ela era feita de paredes de tábua, de madeira, porque ele comprou a primeira casa dele dentro de uma comunidade. Hoje nós chamamos comunidade. Naquela época nós chamávamos de favela. Era sim na favela, mas era digna. O banheiro, digno. O quarto, digno. A casa, digna. E estava lá o meu amigo com a esposa dele, felizes pelo grande passo dado. Ele saiu do aluguel e comprou uma casa dentro de uma favela, onde ele fez daquela casa um palácio. Então, veja bem, ele prosperou depois. Ele depois teve uma casa de alvenaria, num local mais organizado. A vida dele não ficou parada naquela circunstância, mas se tivesse ficado parada naquela circunstância, aquela circunstância era um palácio. Então, hoje, se você mora numa casa de alvenaria, se você mora numa casa de madeira, se você mora num bairro organizado, se você mora numa comunidade, se hoje você é um vendedor que tem bastante conhecimento, se hoje você é um vendedor que está começando, não conhece quase nada, o X da questão não é se você mora numa comunidade ou se você mora num lugar bacana, num lugar de alto padrão. O X da questão é como você vive o momento atual. A minha história pessoal, ela foi muito parecida com aquele meu amigo. A gente convivia. A minha história era assim. Então, eu lembro um grande passo que eu dei na minha vida quando eu comprei o meu Del Rey. Era um Del Rey velho. Naquela época, o Del Rey já era um carro cafona. Ele já era um carro cafona. Porém, o meu Del Rey, ele era encerado, brilhante, polido, cheiroso, o porta-mala arrumadíssimo,
todas as luzes funcionavam, o motor, tudo limpíssimo. Eu não tinha dinheiro, mas eu tinha capricho. Então, quando eu entrava com a minha esposa, com os meus filhos naquele Del Rey, eu entrava no meu palácio. Eu entrava no meu palácio. Não me importava se o outro tinha um carro mais novo, se o outro tinha um carro com mais tecnologia. O que me importava é que eu estava no meu palácio. Eu lembro, foi ontem ou anteontem, uma colega que está aqui conosco, que também está na fase inicial, a Janaína, ela estava trabalhando como todo mundo, em home office. E aí ela falou para mim, olha, estou aqui trabalhando em home office, e o meu cantinho está do jeito que eu queria. Aí ela mostrou a privacidade dela, mostrou o cantinho onde ela trabalha, né? Privacidade nesse sentido, tá bom, gente? Mostrou o cantinho onde ela trabalha. Gente, que show! Parabéns, Janaína! Você já tem o seu cantinho, que é um palácio. Então, vivendo assim, nós vamos fazendo a nossa caminhada. Quero dizer para vocês que o futuro, ele não é um lugar. O futuro é uma possibilidade de momento, tá ok? Por exemplo, eu falo para o Matheus, o meu filho, né, ele é novinho, eu tenho uma raspa de tacho, tenho 2 filhos adultos e tenho um novinho. Então, ele fica às vezes preocupado de ficar órfão, porque eu sou mais velho que os pais dos amigos dele. Eu falo para ele assim, filho, o papai vai morrer igual Josué, da Bíblia, com 110 anos. E aí ele faz conta, bom, quando o papai tiver 110 anos, eu vou ter 50 e pouco. Ah, tá bom, vai nessa idade, eu vou me virar sozinho, já vou estar pai, vou estar avô, quem sabe. Então ele faz esses cálculos. É uma possibilidade de eu chegar em 110 anos? É uma possibilidade. Se eu cuidar muito bem da minha saúde, se a minha genética permitir, se o meu comportamento também ajudar, se eu não me arriscar, se eu tomar cuidado, pode ser que eu chegue lá. E quando eu chegar lá, eu vou estar quando? Vou estar perto da minha partida desse mundo. Então, eu preciso curtir o momento, porque o futuro é uma possibilidade. A Aline hoje está com 31, ela pode chegar nos 54. A mãe dela tem 67 e trabalha conosco. É uma fera, é uma pessoa ativa, dinâmica, é uma mulher maravilhosa. A dona Davina é uma mulher maravilhosa. Quem conhece ela sabe que mãe que a Aline tem. E ela tem 67 anos de idade. Então, tenho certeza que a Aline tem tudo para chegar aqui, mas quem pode garantir, então? O futuro é uma possibilidade de momento. O lugar real é aqui. Esse é o lugar o lugar onde você está agora assistindo esse vídeo, tá? Alguém está no ônibus, alguém está em casa, alguém está no escritório, alguém está num lugar que não gostaria de estar, é provisório, mas esse provisório é o seu presente. Então, faça desse momento o palácio, faça desse momento da sua carreira o melhor momento possível, curta o presente e execute os passos do seu planejamento para que você atinja os seus objetivos. Repetindo a frase do Dr. Jorge Ferreira da Rocha, né? Ele fala assim, a caminhada é muito melhor do que a chegada. Ele é um homem realizado, um homem muito bem-sucedido, os filhos dele são pessoas brilhantes, o Rodrigo, o Vinícius, são 2 homens muito bem preparados para o que der e vier, fazem um trabalho belíssimo, são pais de família dignos, enfim, são 2 bênçãos para o mundo, estão aí fazendo a vida deles, né? E o Dr. Jorge
já deve estar aí perto dos seus 80 anos, então ele já tem a chegada dele. A caminhada toda dele, os desafios, foi maravilhoso. Posso citar só um, apesar que passou o horário? Ele foi o grande idealizador do Amil Resgate Saúde. Então ele fez uma junta, discutiram a estratégia, e aí ele mandou comprar 4 helicópteros. Puseram 4 helicópteros no hangar, que a Amil tinha comprado, e ele falou, agora não tem volta. Agora já está comprado, a gente vai ter que adesivar esse negócio, montar toda a estrutura, não tem volta. Então, aquela história e tantas outras histórias foram vividas como que saboreando um Malbec 2014 argentino, que delícia de vinho, sabe, chileno também, que gostoso aquele vinho, se saboreia, ele saboreou. E hoje tudo isso está na memória. Um dia tudo que você está vivendo hoje vai estar na memória. E o que tem que estar vivendo hoje é o presente. Curta o seu presente, não tenha pressa, não se deixe transformar a ansiedade em coisa ruim. Faça da ansiedade a força para você viver o presente. E o dia que você fala assim, Silvio, vem na minha casa, independente se a sua casa for de alvenaria ou for de tábua, independente da sua casa ser num bairro chique ou numa comunidade, eu quero que você me receba com uma xícara arrumadinha, com um bom café, e eu vou com muito gosto também, tá bom? Um beijo no coração, um ótimo dia, que vocês possam ser muito felizes, muito felizes. A felicidade é a maior riqueza que um ser humano pode ter. E o dinheiro, ele é muito bom, desde que bem administrado, desde que usado com equilíbrio. Um abraço, tchau!